A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da humanidade, tanto pelo número de países envolvidos, quanto pelos recursos utilizados e, claro, pelo número de mortes. Eu sou o André e desejo que você seja muito bem-vindo ao canal As Histórias das Guerras. O mesmo problema que os alemães tiveram com seus aviões na Inglaterra começaram a pesar também contra a União Soviética. Os aviões de bombardeio não tinham alcance longo o suficiente para alcançar as indústrias russas, que ficavam além dos montes Urais, nem tanta capacidade para bombas. E acontecimentos do outro lado do planeta influenciariam diretamente a guerra na Europa e dificultariam ainda mais as coisas para os alemães. Em dezembro de 1941, o Império do Japão atacou os Estados Unidos, na audaciosa ação de Pearl Harbor, que hoje se sabe que foi um desastre para os japoneses, pois nenhum dos objetivos primários do ataque foi cumprido. Mas, empolgado pelo ataque japonês, Hitler declarou guerra aos Estados Unidos, mesmo sem qualquer motivo estratégico para isso. Assim, a maior potência industrial do planeta entrou na guerra. Os Estados Unidos sozinhos tinham uma produção maior do que a Alemanha, Itália e Japão juntos, e forneceu milhares de veículos, caminhões, tratores e aviões aos russos, além de comida, gasolina e outros insumos. Aos ingleses forneceu mais navios e aviões, e começou a participar ativamente do bombardeio à Alemanha. Hitler começou a se envolver diretamente nas estratégias alemãs, e os erros fizeram com que a Alemanha perdesse cada vez mais a iniciativa da guerra. O Japão sofria cada vez mais derrotas diante dos americanos, que logo tinham muito mais navios, porta-aviões, aviões e submarinos do que os japoneses. Em 1942, submarinos alemães afundaram reiteradamente navios brasileiros, e o Brasil entrou na guerra. De modo muito esquecido e pouco valorizado, o Brasil participou ativamente da guerra no Atlântico, com milhares de missões de escolta a navios mercantes aliados e na caça a submarinos alemães e italianos. Os alemães sofreram derrotas pesadas na União Soviética e passaram a ter que se defender, enquanto já sofriam pesados bombardeios ingleses e americanos. Os americanos bombardeavam todos os dias e os ingleses bombardeavam todas as noites. Na Ásia, o Japão perdia todas as posições e os americanos chegavam cada vez mais perto das ilhas principais do país. Mas ficou claro para os americanos que quanto mais perto chegavam, mais difíceis eram as batalhas. Em 1943, a Itália tirou Mussolini, aliado de Hitler, do poder, e mudou de lado na guerra, assim como fez na Primeira Guerra Mundial. Muita gente não se atenta a isso, mas tecnicamente a Itália venceu as duas guerras mundiais, pois nas duas ocasiões acabou a guerra do lado vencedor. As forças alemãs na África, sem suprimentos, sem reforços, recuam até se renderem. Assim, ainda em 1943, os aliados iniciam a invasão do continente europeu, pelo sul da Itália. Com a mudança de lado da Itália, os combates que acontecem no país são entre aliados e alemães, não italianos. O Brasil desembarca na Itália em 1944, com o Exército e a Força Aérea. São a Força Expedicionária Brasileira, no caso do Exército, e a FAB, Força Aérea Brasileira. A FEB foi a única força militar que conseguiu a rendição integral de uma divisão alemã no decorrer de toda a guerra. Em 1945, Hitler se matou e a Alemanha se rendeu incondicionalmente aos aliados. Momento em que o mundo tomou conhecimento dos campos de extermínio nazistas, que mataram milhões de judeus. No Pacífico, o Japão se recusava a se render, e os americanos calcularam que perderiam no mínimo 1 milhão de soldados para invadir o país. Só na Batalha de Okinawa, os americanos perderam entre 50 e 80 mil combatentes e quase 800 aviões. Assim, decidiram jogar sobre os japoneses as duas únicas bombas atômicas utilizadas em guerra até hoje, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu e a guerra chegou ao fim, após mobilizar mais de 100 milhões de soldados e ter causado a morte de no mínimo 80 milhões de pessoas. Alguns pesquisadores acreditam que o número de mortes na Segunda Guerra Mundial pode ter chegado a 150 milhões. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e se chegaram até aqui, por favor, se inscrevam no canal e, se puderem, contribuam com o nosso Pix, que será usado para divulgação. Obrigado, até o próximo vídeo.